Glória a Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Esse louvor aqui é um duro recado mesmo, né? Esse louvor aqui do nosso irmão Estevam Jacinto aqui, louvado seja Deus, é uma lapada daquelas, né? Aleluia, nesse povo caído, nessa humanidade, até nos crentes, né? Os crentes da nova geração que estão em conformidade, né, com as coisas aí do mundo. Louvado seja Deus que hoje é tudo gospel, né, querido? Põe o gospel e acabou, né? Põe tudo gospel lá e fica bom, né? Cai carnaval gospel, faz festa junina gospel, né? Faz tudo as festas gospel e fica benção, né? Jesus está no meio dela. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas nós lemos a palavra do Senhor, queridos, Romanos 6:11. A Bíblia diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja nosso Deus. Aleluia. Amados, louvado seja Deus, quero estar ministrando a palavra, aleluia, em duas partes, amém? Esta hoje é a primeira parte. Depois nós estaremos falando numa segunda parte, numa oportunidade próxima, amém? Em nome de Jesus. E o tema desta mensagem, que Deus inspirou meu coração dentro deste versículo bíblico, aleluia. Primeira mensagem que nós vamos tratar nessa noite: vivos para o pecado, mortos para Deus. Amém? E na segunda parte nós vamos falar mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, uma indagação me chamou a atenção por esses dias, né? Dias atrás. Foi perguntado o que é aceitar a Jesus. Talvez muitas pessoas ainda se perguntam, ou perguntam a alguém: mas o que é aceitar Jesus? Porque muitas vezes ela vai para a igreja, muitas vezes ela tem a oportunidade de entrar dentro de uma igreja evangélica, e por vezes ela escuta alguém dizendo: você precisa aceitar Jesus. Ai, o pastor está fazendo um chamado. Olha, agora é o momento que você tem que entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor. E a pessoa, quem sabe ali, encorajada, quem sabe ali, até sendo, quem sabe, incentivada por alguém, ela sai e vai aceitar Jesus. Ela ouve o apelo, ela ouve o chamado. Mas, mais importante do que ela ser incentivada por alguém, mais importante do que ela ser empurrada por alguém para ir à frente e aceitar Jesus, o bom é que ela se decida em receber a Jesus como Senhor e Salvador, em aceitá-lo. O bom é que ela se decida a entregar a sua vida a Jesus, e de fato venha se cumprir na sua vida, aleluia, aquele porque ela está sendo chamada. Amém? Louvado seja Deus. Então esses dias perguntaram: o que é aceitar Jesus? Porque muita gente não entende o que é isto. Amém? Então, queridos, vejam, apesar da simplicidade do ato, né? É simples. Quando alguém, em resposta, levanta a sua mão, né? Ou ela vem à frente, quando a gente faz o apelo, quando o pastor ou o pregador, né, ele faz um apelo, e em decorrência assim da postura do seu coração, em decorrência daquilo que está na sinceridade da sua alma, aleluia, que é o mais importante, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que só Deus, o Senhor, Ele pode mensurar, Ele pode observar o peso daquela decisão, Ele pode olhar para a situação, querido, e Ele vê a dimensão espiritual da decisão daquela pessoa. É só Deus que pode olhar para isso e ver a pessoa se deslocar para recebê-lo como Senhor e Salvador.
e chegar com o coração quebrantado, e chegar, aleluia, com a sua alma ali rasgada diante da presença de Deus. Você já imaginou Deus quando Ele olha para a vida de um homem assim? Aleluia. Não só pelo fato de ele levantar a mão e vir à frente, mas quando de fato existe a decisão no seu coração. Amém? Porque isto, amado, implica em mudança. Porque isto, amado, implica em transformação na vida desta pessoa. Certamente esta alma que se entrega a Deus assim, ela vai deixar de ser o homem natural para tornar-se o homem espiritual. Aleluia! Isto sim é aceitar a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, Paulo escreveu, disse assim, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Amém? Porque isto é uma atitude de fé. Aleluia, aleluia. É uma atitude de fé, querido, que traz a compreensão, que traz o discernimento, aleluia, para que a pessoa possa, louvado seja Deus, compreender aquilo que somente a Deus pertence. Então uma pessoa que aceita Jesus, aquela pessoa que se decide no momento de fé, de quebrantamento, de entrega, de renúncia, de olhar para a miséria da sua vida, dos seus pecados, e ela decide aceitar, ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o texto base que nós conhecemos, que nós usamos, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Aleluia! Isso significa colocar sua fé pessoal em Jesus, colocar toda a sua confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque isto é o cristianismo, é um relacionamento pessoal com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. E nisto, amados, importa que, louvado seja Deus, levantar as mãos, ou mesmo vir à frente, não pode ser visto, não pode ser valorizado, somente como um ato religioso. Aleluia! Não é somente um ato religioso, não é só um momento, uma disposição, eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente. Não é isto, amém? Mas uma verdadeira entrega precisa acontecer, uma verdadeira conversão precisa ser realizada. O que precisa ser valorizado é na vida desta pessoa, é que ela dia a dia, ela se comprometa e ela tem um relacionamento, aleluia, com aquele que ela creu de todo o seu coração, aleluia. Isto sim vai trazer vida, e uma vida em abundância. Amém? Amém? Aleluia. Então veja bem, queridos, talvez pessoas que vão me ouvir, pessoas que estão agora, quem sabe ouvindo, ou que vão assistir depois e vai ouvir essas palavras, porque muitas vezes entraram na igreja, muitas vezes ouviram esse chamado, muitas vezes, aleluia, elas
aleluias, não tomar uma decisão, aleluias, e é justamente isto que Deus espera de você, um posicionamento, para que você ouça a voz do Espírito Santo, e em resposta a Deus, tome uma posição, e vá e entregue-se a Deus, e seja abençoado pela mão de Deus. Aleluia. É o fato de dar uma resposta para Deus, irmão. Se nós estamos aqui sendo abençoados nesta noite, e nós sentimos a glória do Senhor aqui presente, enquanto louvávamos a Ele, enquanto glorificávamos, aleluia, e nós sentimos a sua unção, é porque nós demos uma resposta para Deus, no momento que Ele nos chamou. Amém? Quantos foram chamados, pode levantar a mão para o céu nesta noite, aleluia, e glorificar esse Deus que é santo, esse Deus que é eterno, esse Deus que é poderoso, aleluia. Isso é bom nós voltar a falar sobre isso, sabe por quê, querido? Tem muitos que, infelizmente, não entregaram a sua vida para Jesus, ficaram emocionados somente, ficaram na emoção, sentiram aquela emoção, e aí aquele arrepio, mas para ver que até a morte passou perto, não era nem Espírito Santo, né? Mas é a morte querendo levar o camarada que estava no pecado, no erro, naquela vida desgraçada, né? Vou falar assim, verdade, né? Infelizmente, né? E a morte já está ali rondando ele, e ele fala, eu senti um arrepio, e vou lá e aceitou Jesus, mas não teve transformação, não teve vida, não teve entrega, não tem mudança. Tem que aceitar Jesus e ter transformação, tem que aceitar Jesus e ter mudança, tem que aceitar Jesus, aleluia, e permanecer adorando, aleluia, glorificando, exaltando, aleluia, porque Ele é Senhor e Ele é santo. Tem que amar o Senhor, que igreja, tem que amar o Senhor, igreja, aleluia. Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Então, meus amados, depois dessa introdução, essa é uma introdução para nós falar um pouco sobre isso que é tão importante, e essa indagação me chamou a atenção, porque muitas pessoas vão para a igreja e não sabem, e volta para casa, sem saber o que ela deveria ter feito, sentido verdadeiramente, sem ninguém empurrar ela, sem nada, assim, você entendeu? Louvado seja Deus, isso é importante, né? Louvado seja Deus. E nessas duas condições que eu quero abordar nesta noite para a amada igreja, expressar dentro da palavra de Deus, primeira mensagem, como eu disse, vivos para o pecado, mortos para Deus. Aleluia. Amém? A Bíblia diz, a igreja conhece, sabe bem, aleluia, já ouviu muito sobre isso. Romanos 3, 23, a palavra do Senhor diz que pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Aleluia. Primeiramente, amados, a universalidade do pecado, ela atinge toda a humanidade. O negócio é universal. O negócio é geral. Romanos 3, versículo 10, Paulo escreveu para os irmãos, disse assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. No versículo 12 ele disse assim, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a Bíblia está bem clara, querido, em declarar a toda a humanidade que não há ninguém bom, não há ninguém justo sequer, todos estão destituídos da glória de Deus, todos são carentes, necessitam de Deus, aleluia. Agora, o mundo está contaminado por causa do pecado.
O homem que está afastado da comunhão com Deus, da comunhão de Deus. O homem que se vê sem a dependência de Deus. Ele entende que não precisa, ele não tem nenhuma dependência, ele não acredita nem mesmo que há um Deus para o qual ele precisa prestar conta, ou ele tem que se submeter a ele. Então esta é a maior parte, a grande característica da humanidade, do mundo, infelizmente, que nós estamos vivendo, porque o homem, ele nega a existência de Deus, e isto mostra, isto revela que existe uma grande cegueira espiritual, aleluia, e não é novidade para nós, não é novidade para a igreja, não é novidade quando a gente olha para o noticiário e olha e fala o que está acontecendo, e mesmo aqueles que não entregaram a vida para Cristo ficam alarmados de ver os horrores que os homens cometem, e aí a gente percebe, estão cegos. Olhe a cegueira dessas pessoas, mas é uma cegueira espiritual, amém? Aleluia. Agora é verdade e é certo dizer que ninguém nasce crente, ninguém nasce sendo temente a Deus ou cheio de fé, ninguém nasce, querido, que venha a já nascer crendo em Deus e na sua palavra. Agora nós sabemos que esta realidade, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, aleluia, porque quando o homem, ele anula a incredulidade, aleluia, ele passa a crer em Deus, e passa a crer na palavra de Deus. Então, é preciso que o sujeito, o camarada, o homem, a mulher, ele possa afastar de si a incredulidade, e acredite que há um Deus, para que ele possa tomar posse das bênçãos espirituais, para que possa sair a cegueira espiritual da sua vida, e ele enxergue a Deus, aleluia, e seja abençoado, amém? Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios 4, versículo 3 e 4, está bem claro relatado esta palavra. Diz assim, Paulo disse assim aos irmãos: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. A Bíblia está revelando que quem permanece nessa incredulidade vai se perder. Quem permanece nessa incredulidade vai se perder, porque o evangelho não ele está encoberto para ele. O inimigo, o adversário espiritual do homem, cega ele, cega o seu entendimento. Então é por isso que ele vai se perder, querido, porque ele não pode receber luz, e ao fato de ele não receber luz, não pode resplandecer nele o evangelho do Senhor, não pode resplandecer nele a palavra poderosa de Deus, não pode resplandecer nele a imagem do poderoso Deus, não pode resplandecer nele a presença gloriosa de Deus, não pode resplandecer nele, aleluia, a salvação de Deus. Por quê? Porque ele está cego. Você está entendendo nessa noite? Diga glória a Deus. Porque os seus valores, aquilo que ele aprecia, fazem parte deste mundo,
fazem parte desse sistema mundano, diabólico. Então, o homem está vivo para o pecado, vivo para o mundo, mas está morto para Deus, porque ele não pode viver essa realidade com Deus. Aleluia, amém? Em Romanos também, no capítulo 8, versículo 20 e 21, o Espírito Santo disse assim por Paulo aos irmãos de Roma: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção. Aleluia, glória a Deus. Você está me entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Deus deu ao homem liberdade de escolha. Deus deu ao homem liberdade, aleluia, para que ele possa ser liberto, para que ele possa ser curado, para que ele possa ser salvo, para que ele seja abençoado. Deus deu ao homem essa liberdade. Ele espera que esta mesma criatura seja liberta do cativeiro, da corrupção. Aleluia. Deus espera que o homem o receba. Deus espera que o homem o aceite. Deus espera que o homem o compreenda. Deus espera que o homem, aleluia, louvado seja Deus, decida-se, aleluia, tome uma decisão certa para a sua vida, para que saiam as suas vendas espirituais, a sua cegueira espiritual, e ele possa ser libertado por Deus. Amém? Deus espera que o homem tome esta decisão. Aleluia. Sabe por que muitos estão perecendo, querido? Porque não tomaram a decisão de entregar sua vida para Jesus. Porque não tomaram a decisão, aleluia, de ter uma vida entrelaçada com a graça e com o poder do Espírito Santo. Porque não tomaram a decisão de entregar a sua vida para Jesus, de contemplar em si mesmo que pode haver mudança, transformação na sua vida. Aí você diz: fulano não muda. É verdade, não vai mudar, porque ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa desejar ser curado. Ele precisa desejar ser liberto. Ele precisa desejar, aleluia, louvado seja Deus, ser salvo pela presença, pela graça de Jesus. Enquanto ele está vivo para o pecado, ele está morto para Deus, e não vai ter mudança. Ele precisa tomar uma decisão. Amém? Aleluia. 1 João escreveu assim, o servo do Senhor, primeira epístola de João, João escreveu assim, capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Queridos, se alguém vive só para as coisas terrenas, se alguém vive só para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, para os ensinamentos do mundo, aleluia, se alguém vive só nessa vida de libertinagem, de pecados, ela ama, ela vive, e tudo que ela faz é só para as coisas do mundo. É por isso que a Bíblia está sendo clara em dizer que o amor do Pai não pode estar nele. Porque observa comigo, que comunhão esta pessoa tem com o Criador? Que comunhão esta pessoa tem, aleluia, ou que relacionamento ela nutre com o Senhor e com o Salvador Jesus Cristo?
Se a pessoa está vivendo, ela ama o pecado, ela vive o pecado, ela vive os prazeres do mundo, os prazeres da carne, e se ela está vivendo assim, que relacionamento que ela tem com Jesus Cristo? Ela pode bater no peito e dizer: Jesus é comigo. Ela pode dizer: eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Mas se ela não tem esta vida que Deus pede, aonde está a comunhão dela verdadeira com Jesus? Onde está a comunhão dela com Deus? Será que esse Deus poderá salvá-la naquele dia? Será que esse Jesus poderá livrá-la naquele momento? Aleluia. Por mais que ela bata no peito e diga: eu conheço Jesus, eu sei quem é Ele, eu ando com Ele, Ele está comigo. Mas se ela vive essa vida para as coisas mundanas, os prazeres mundanos, só os ensinamentos mundanos, a vida de pecado que nós sabemos aí, vemos como está o mundo hoje, qual relacionamento dela ela tem com Deus? Nenhum. Por mais que ela fale, ela não tem relacionamento. E aí é claro nós entendemos o que Pedro está dizendo, João está dizendo: o amor do Pai não está nele. Não tem como o amor do Pai estar na vida desta pessoa. Você está entendendo por que está dito isso, amado? Amém? E quando a gente olha, amados, para esses prazeres mundanos, a Bíblia os chama de obras da carne. Assim como a Bíblia fala das obras do Espírito, mas as obras da carne são conhecidas. Paulo disse aos irmãos de Gálatas, ele disse assim, capítulo 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são conhecidas ou manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. As primeiras relacionadas de obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Agora, queridos, peraí, não é só lá no mundo, nos prazeres mundanos, na carnalidade do mundo, que está acontecendo a imoralidade sexual. Porque se nós não ficarmos atentos, como servos do Senhor, servas do Senhor, aleluia, esta própria imoralidade sexual atinge a igreja de Jesus Cristo. Esses dias atrás, uns 2 meses atrás mais ou menos, eu conversando com o presbítero, ele me disse assim, nós conversando algumas coisas, ele me disse assim, que ele estava numa igreja, e quando era naquela igreja, ali havia um jovem, um irmãozinho ali, e ele usou o termo, a expressão, para dizer que ele era muito bonito. Falou: um rapaz bonito, pensa num rapaz de porte, as irmãzinhas ficavam por ele, e o irmãozinho estava na igreja, e o irmãozinho, só que tinha uma coisa, ele falou assim: pastor, ele namorava as irmãzinhas, e para namorar as irmãzinhas, ele falava para as irmãzinhas assim, que ele precisava conhecer melhor a irmã. Como é que ele ia casar se ele não conhecesse melhor? Se não tivesse um relacionamento, como é que ele ia saber que ela era para ele? Então eles precisavam ter um relacionamento. Você está vendo como que é? Imoralidade sexual. Aonde que está ela? Dentro da igreja. Aleluia. Dentro da igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, aleluia. A igreja do Senhor precisa ser assim, santa, aleluia. Agora, se não tomar cuidado, se não vigiar, aí vem esse
pensamento mundano, diabólico, traz lá de fora, vem para dentro da igreja, diz que se converteu e fala para as irmãzinhas: nós precisamos melhorar esse relacionamento do namoro, para mim saber se é com você mesmo que eu vou casar. Você está entendendo? Você captou aí? Esse relacionamento aí? Não é só beijinho não que ele estava afim. E o presbítero foi bem claro, que ele saía com as irmãzinhas, pegava as irmãzinhas, vamos ser bem claro, né? Você está entendendo, irmão? Dentro da igreja, e Paulo fez questão de falar sobre as obras da carne, e a primeira dela, imoralidade sexual. Não atinge o mundão não, atinge também dentro da igreja. Mas não são casados, é pecado. Mas não adianta conversa fiada, não tem conversa fiada, é imoralidade sexual, é impureza, é libertinagem. Se não tem aliança do casamento, está errado, é pecado e vai ser julgado por Deus. Conversa fiada, não adianta, querido, não adianta vir falar que é isso e que é aquilo, não tem. Ou é santo, ou é puro, ou é justo diante de Deus, senão não tem conversa fiada. Para o Espírito Santo não. Você está entendendo, igreja? Amém? Mas ele diz também: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os que vivem essas práticas não herdarão o reino de Deus. Assim diz o pastor Luciano? Não. Assim diz a Bíblia Sagrada. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a revelação do Espírito Santo, aleluia, por intermédio de Paulo, falando aos Gálatas, falando à igreja dos nossos dias, e a igreja que vai chegar ainda, enquanto Jesus não voltar, vai continuar falando, e não tem conversa fiada, querido, amém? Aleluia. Então veja bem, querido, e os que estão vivos para o pecado e mortos para Deus, eles querem ser poderosos, não é? Eles querem ter fama a qualquer preço. Os que estão vivos para o pecado, eles querem ser o ídolo dos homens. Estes querem se prostrar diante dos seus deuses, das suas imagens, do seu Deus, dos falsos deuses, e eles também, aleluia, querem se prostrar diante de homens, porque estão mortos, ou melhor, vivos para o pecado, e estão mortos para Deus, amém? O seu prazer é só satisfazer a quem? Ao seu próprio ego, a sua própria carne, a sua própria vontade, aleluia. E muitos infelizmente exploram a sensualidade através do próprio corpo. Aí não é novidade se você abre o teu Facebook e você vê a carnalidade estampada lá. E aí você tem que já bloquear fulano, fulana, desfazer amizade, bloquear, por quê? Porque hoje em dia, fulano vai mandando, me aceita aí, né? Vai mandando lá mensaginha lá, nova solicitação de amizade, você, vou colocar, eu quero chegar a 5.000 amigos, aí aparece lá, a bonitona lá, peladinha lá na tua página, aí aparece o bonitão lá mandando nude na sua página, mas você nem sabe quem é o teu amigo, a tua amiga, e o diabo só está querendo derrubar o crente, aleluia, o diabo só está querendo mexer com a cabecinha dele, com a cabecinha dela, é assim, querido,
Essa é a artimanha de Satanás nos dias de hoje. Usar a rede social para isso, né? E aí a gente tem que ir lá, quando acontece qualquer coisinha, por mínima que seja, cai fora, sai fora, desfaz a amizade, bloqueia. A conversa fiada não chama atenção não. O coração do homem é enganoso, querido, toma cuidado. Eu lembro de um irmãozinho, abençoadinho, mas até abençoadinho, recebeu um vídeo, um zap uma vez de uma coisa terrível lá. Perdeu até a unção que tinha. Só que o problema dele não foi esse. Sabe qual foi o problema? O problema é que ele não repreendeu, ele não deletou. Ele começou a curtir aquilo lá e ainda mandou para a gente, para os amigos. É assim que o diabo trabalha. E aí o crente que tinha um pouquinho da unção de Deus, perdeu aquilo que ele tinha. Você está entendendo, querido? É assim que acontece. Porque está vivo para o pecado, morto para Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar sempre vigilantes. Por quê? E eu toco sempre nesse ponto. Porque nós sabemos que Satanás, ele usa dessa estratégia para introduzir na igreja os seus valores mundanos. A estratégia de Satanás é isto. Ele quer criar uma falsa igreja, ele quer criar uma falsa expectativa de salvação na vida dos homens. Por quê? Porque não está alinhado com a palavra, não está alinhado com a vontade de Deus. Infelizmente é isso. E nós precisamos tomar cuidado. Amém, igreja? Você está me entendendo esta noite, querido? Amém? Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Expressa uma adoração aí, meu irmão. Aleluia! Oh, glória! Diga: Jesus, eu não estou morto, eu estou vivo para ti. Aleluia! Não pode estar vivo para o pecado não, irmão. Tem que estar morto para o pecado, amém? Louvado seja Deus e vivo para Deus. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus deixou um exemplo na palavra de Apocalipse 3. A gente conhece bem essa mensagem, das cartas que Deus enviou para igrejas, as 7 igrejas. E no capítulo 3, quando o Senhor chamou a atenção da igreja de Sardes, o Senhor disse assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo, nem mesmo a hora da minha vinda. Aleluia. Esta é uma linguagem bem atual, mas está em total concordância com as demais interpretações ou linguagens, né? É a mesma coisa. Amém? A condição mostra que a igreja não estava preparada para o arrebatamento. O próprio Senhor está dizendo e chamando a atenção dela, dizendo: vocês estão dizendo que vivem, mas estão mortos. Então ele está falando com quem? Com a igreja. É preciso estar vivo, amados. Mas aqui Paulo, aqui o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo, amém? Vocês não estão de acordo com aquilo que o meu Deus exige.
Você está entendendo, igreja? Aleluia. A igreja que não está pronta é a igreja que está viva para o pecado, está morta para Deus. Assim como o mundo está assim, e no mundo está, e o bem pior que infelizmente o mundo é assim, está morto, está vivo para o pecado, está morto para Deus, amém? Mas a igreja não pode ser assim, a igreja não deve ser assim, e jamais teria de ser assim. Você está entendendo, igreja? Aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, ó: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade, na vaidade dos seus pensamentos. Paulo está dizendo, olha, eu testifico do Senhor, eu insisto com vocês, não vivam mais como vivem os gentios. Ele está dizendo, você é igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, você foi separado, aleluia, você foi escolhido do mundo, foi tirado do mundo, aleluia, então não viva mais como o mundo vive. Você está entendendo, igreja? Os que estão vivos para o pecado, segundo as palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus, eles podem ganhar o mundo inteiro, mas estão mortos para Deus. A palavra de Jesus é isso. Vocês conhecem a passagem bíblica? Pode ganhar o mundo inteiro, está morto no pecado, ou melhor, está vivo para o pecado. Os que estão vivos para o pecado, eles podem ganhar o mundo inteiro, mas estão mortos para Deus. Mateus 16, 26, o Senhor Jesus diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Pode ganhar o mundo inteiro, vai viver aquela vida de pecado, vai crescer vivendo a vida de pecado, vai ser famoso no mundo inteiro vivendo a vida de pecado. Aí Jesus vai dizer, que aproveito você vai ter para com a tua alma? O que você vai dar? O que você vai dar em troca da tua alma? O que poderá dar o homem em troca da sua alma? Você está entendendo, querido? Os que estão vivos para o pecado podem ser grandes vencedores, vencer todas as batalhas durante toda a sua vida, em diversas áreas da sua vida, não haverá para ele tempo ruim. Você pode olhar para a vida de alguns e dizer, é vencedor, olha aí, a vida toda vencedor, mas está no pecado, vive para o pecado, e é famoso, é um ídolo, e está milionário, porque é adorado por muitos, porque nunca tem falta de nada, não tem tempo ruim, mas na sua última batalha, a sua última luta, ele viveu a sua vida toda batalhando no pecado, no erro, e batalha, e corre para lá, e corre para cá, e vence, batalha, e ganha aqui, ganha ali. Ele é vencedor. Não é assim, querido? Na vida de muitos, os poderosos deste mundo são vencedores. Não é assim, querido? São vencedores. Eles vencem. Só que tem uma coisa, na última batalha, a sua última luta, desprovido da presença de Deus, desprovido da presença de Deus, desprovido da presença do poderoso,
do eterno, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, desprovido deles, do Pai, do Filho e do Espírito, ele vai ser nocauteado, ele vai cair, ele vai sofrer a derrota, e vai sofrer a derrota para toda a eternidade. Vai vencer batalha a vida toda, mas quando chegar a última batalha, a última batalha, e eu e você também vai guerrear a última batalha, nós também vamos lutar a última batalha. Você está me entendendo essa noite? Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. É a última batalha. Nós nunca saberemos o momento da nossa última batalha. Ninguém vai saber qual será o seu dia. Ninguém vai saber e ficará esperando a hora do seu dia. Por quê? Porque esta é a última batalha. 1 Coríntios 15, 26. O Espírito Santo falou por Paulo e disse: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esta é a última batalha, irmão. Ele é o último inimigo a ser aniquilado, mas nós venceremos a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E nós, aleluia, aquele que está com o Pai, com o Filho e com o Espírito, ele vai vencer com Jesus. Porque Jesus venceu. Ele venceu a morte. Aleluia. De certo que se com ele nós morremos, com ele nós viveremos. Aleluia. Está entendendo nessa noite, querido? E Paulo continuou dizendo para os irmãos, e no versículo 54 a 57 ele disse, para nós encerrar: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Só quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite, glorifica ele, exalta o Senhor Jesus, porque aleluia, aleluia, aquele que está vivo para o pecado, ele está desprovido de Deus, e naquela última batalha, ele vai perecer, ele vai ser aniquilado pela morte, e lançado na eternidade do inferno, mas quem vai vencer a morte, vai triunfar com Cristo, porque ele venceu, aleluia. E porque ele venceu, a sua igreja vencerá. Você pode ficar de pé nesta noite, aleluia.
Ora bacalabaçu de candarai, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Nós não podemos estar vivo para o pecado, nós não podemos estar vivo para as coisas do mundo, não, nós temos que estar vivo para Deus, aleluia. Tem que estar vivo para Deus, querido. Tem que estar vivo para Deus. Você está vivo nesta noite, adora Ele nesta noite. E andar Esther colamandor que vassai andou que faz. Rebadaia, subiandai, adora o Senhor Jesus, que Ele é Senhor do céu e da terra. Ei, calabaçude amanai. Quem sabe uma alma que está me ouvindo nesta noite, quem sabe uma vida que está me ouvindo nesta noite, vai tomar uma decisão com Deus, para Deus, aleluia. Quem sabe ela me ouve nesta noite, e quem sabe, aleluia, o peso desta vida de pecado vai pesar no profundo do seu coração, e ele vai tomar uma decisão, e vai entregar sua vida para Jesus, e vai ser transformado, e vai aniquilar a morte, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu sinto a presença do Eterno nesta noite, eu sinto a graça, eu sinto a glória dele aqui, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido e amado Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesta noite a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi anunciada. O Senhor é Deus soberano, eterno, poderoso, o Deus que aniquila o pecado, o Deus que repreende o inimigo, o Deus que quebra toda a corrente, laços de morte, porque tu és fiel e santo, e o teu nome será glorificado. Continua abençoando, agindo na tua igreja, levantando o teu servo, a tua serva, o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus, para que não vivam, ó meu Pai, para o pecado, mas vivam para ti, para que estejam mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Faz uma grande obra, Senhor, para a glória do Senhor, e opera em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja viva diz amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.